Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma questão que nos foi formulada há alguns meses. Imaginávamos que seria alguma coisa passageira, e, no entanto, o noticiário, as ocorrências do dia a dia, até agora demonstraram que não. Nós estamos passando por uma fase onde algumas ocorrências muitas vezes nos chocam, situações que nos chamam a atenção, pessoas que sensibilizam-se, emocionam-se, mas que passam também por situações que, num primeiro momento, ninguém imaginava. Há alguns meses nos foi formulada, numa noite de estudos, na casa que nos acolhe, uma questão por um dos frequentadores. Qual a posição da doutrina espírita diante das violências e das injustiças que nós estamos atravessando nesses dias? Aquela pergunta veio no final de uma noite de estudos, estávamos nos momentos finais, e como que vieram algumas respostas, e essas respostas deram início a outras reflexões, e é sobre essas reflexões que nós vamos conversar na noite de hoje. Quando nós olhamos o quadro, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, como estamos assistindo, no noticiário, nas reportagens, nós verificamos que as violências estão presentes e, logicamente, toda violência implica uma injustiça, porque, afinal de contas, aprendemos nós, espíritas, que Deus não precisa da violência para fazer com que a harmonia entre os seus filhos, entre as criaturas, se restabeleça. Mas naquela noite nós perguntamos, ou melhor, nós respondemos, meditamos rapidamente acerca dessa pergunta, lembrando que não podemos esquecer que Jesus e os mensageiros divinos estão no comando de toda a situação que envolve a humanidade terrestre e a humanidade universal, por assim dizer. Porque, afinal de contas, as muitas moradas da casa do Pai implicam também vários outros planetas, certamente aqueles que nós ainda não conhecemos ou não nos lembramos. Então, Jesus está no comando. Uma outra situação que nos veio, uma outra ideia que nos veio de pronto, é aquilo que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente, no capítulo 5, ou no capítulo 5, né? Quando ele traz de volta os ensinamentos de Jesus com relação ao bem-aventurados os aflitos. Ali Kardec faz uma extraordinária análise e uma reflexão, e nos convida à meditação, acerca da justiça das aflições. Nós, às vezes, assistimos determinadas situações, muitas vezes deploráveis, não compreendemos, não entendemos, mas não podemos perder de vista que, se Deus permite que determinadas situações estão ocorrendo, é porque Ele está, certamente, obedecendo ou fazendo com que se obedeça uma das leis da própria criação, que é a liberdade de ação. E essa liberdade atinge a tantos quantos muitas vezes se deparam com as situações. E às vezes nós vemos alguma situação, um ato de violência, por exemplo, um ato de injustiça, que vai nos trazer aflições ou que leva as aflições aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, e falamos, mas onde é a justiça divina? Em algum lugar que nós não conseguimos compreender. Nesta existência, certamente,
Muitas vezes é difícil compreendermos como uma criança muito jovem ainda, muito criança mesmo, na sua fase de primeira infância, passa por determinadas aflições e nós acharmos que isso é justo. Não, isso não é justo nesta existência. Mas nós não sabemos o que aconteceu em outras experiências. Se Deus permitisse que passássemos por situações que não necessitássemos, que não precisássemos, que não pedíssemos muitas vezes, Deus seria injusto. Às vezes, as causas das aflições estão nesta própria existência. Muitas vezes, a nossa imprevidência nos leva a situações de aflições. Muitas vezes, os nossos excessos nos levam a situações de quase desespero. E aí, então, fica um pouco mais fácil de compreender. De qualquer maneira, quando Jesus nos falou acerca das aflições, ele nos convidava a refletir, e Allan Kardec, trazendo de volta a mensagem da doutrina espírita, nos fala acerca da justiça e das causas anteriores ou presentes da existência, nos explicam de maneira cabal por todas as situações pelas quais nós passamos. Uma outra situação que nos veio, um outro pensamento que nos veio naquela oportunidade, foi aquele que está no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, mais uma vez, nos traz a mensagem de Jesus acerca dos bem-aventurados os que têm puro o coração. Ali nós vamos encontrar uma mensagem que todos nós conhecemos, mas poucas vezes refletimos acerca da sua amplitude, da sua abrangência. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículos 29 e 30. Onde Mateus traz de volta, transcreve os ensinamentos de Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem que der causa ao escândalo. As traduções às vezes diferem um pouco, mas a mensagem é esta. E uma outra ideia que nos ocorreu, que nos chama a atenção, e que às vezes nós falamos, isso deve ser um pouco criação nossa. Manuel Filomeno de Miranda escreveu vários livros, e um dos livros, Os Tormentos da Obsessão. Quem já leu Tormentos da Obsessão? Quem já estudou Tormentos da Obsessão? É bom estudarmos. Porque neste livro, Manuel Filomeno de Miranda conta o que acontece com aqueles espíritas que chegam no plano espiritual e às vezes necessitam do amparo amigo. Na realidade, todos nós precisamos do amparo amigo. Mais especificamente, são recolhidos às casas de amparo e de socorro no plano espiritual. Ali, numa conversa com o Dr. Bezerra de Menezes, o médico, Dr. Bezerra de Menezes, vivendo a realidade da vida espiritual, ele, numa conversa entre os vários dirigentes de um posto de socorro, ele cita uma frase que é mais ou menos o seguinte: não existem vítimas inocentes. A frase choca. O ensinamento, a afirmativa, é de chocar. Mas nós vamos encontrar esta mesma frase num outro livro, repetida mais ou menos 23 vezes. Quem conhece o livro O Segundo Grande Elo? O Segundo Grande Elo foi escrito pelo Espírito Sofia, através da médium Elizabeth Pereira, e conta a história de um grupo de espíritos no plano espiritual que trabalharam na assistência aos aflitos, perturbados, atingidos pela situação da Segunda Guerra Mundial, segundo conflito mundial. Este grupo era dirigido por Zaqueu. Zaqueu, aquele todos nós lembramos, aquele que subiu na árvore para ver Jesus passar
e depois recebeu Jesus em sua casa, e a partir dali ele teve uma reviravolta em sua vida, para melhor. Porque ele esteve diante daquele que lhe trazia explicações que até então ele não fazia a menor ideia de como se resolviam. E Zaqueu trabalhava dirigindo este e outros grupos. Esses grupos atuavam em vários países da Europa, da África e ali do Oriente Médio, à época da Segunda Guerra Mundial. E um dos espíritos que fazia parte deste grupo, de um desses grupos, intitulado ou chamado de Leon, ele, após cada experiência, cada atendimento, cada socorro, cada trabalho de assistência que desenvolvia, ele olhava para os amigos e concluía: não existem vítimas inocentes. Quando nós pensamos dessa maneira, nós começamos a verificar que, de fato, a justiça é algo que está presente na nossa vida. É sempre assim. Sempre esteve presente desde que as sociedades começaram a se formar. O Espírito Camilo, pelo médium José Raul Teixeira, escreveu um pequeno grande livro que também merece ser estudado, merece ser refletido. Este livro, intitulado Justiça e Amor, o tema das nossas reflexões. Camilo ali chama a atenção para as sociedades que, desde os seus primórdios, nos impérios mais antigos, estabeleciam regras, parâmetros, para que pudessem viver em harmonia. Num primeiro momento, eram regras que conduziriam à harmonia. Mas, com o passar do tempo, isso começou a receber algumas doses de excessos, como sempre nós fazemos. O que deveria ser um acerto passa a ser um excesso. E esses excessos depois dirigem-se ou transformam-se para uma situação em que aquilo que deveria ser algo para corrigir passa a ser algo para castigar. Castigar a alguns em determinadas situações em que a culpa muitas vezes não está estabelecida, não está provada, não está demonstrada. E aí então nós começamos a verificar os excessos em todas as épocas. Se nós buscarmos na história da humanidade, nós vamos verificar que essas ocorrências infelizes sempre estiveram no meio das sociedades. Determinados personagens que vieram com determinadas tarefas, com determinados compromissos, em determinado momento da sua missão, da sua tarefa, na reencarnação a que se propuseram, começaram a agir com excessos. É possível que nós também tenhamos cometido muitos excessos em determinadas situações, em experiências passadas. Neste contexto, surge a figura amorável de Jesus. Jesus trazia uma outra ideia. Nos falava de um reino que deveria se estabelecer entre todas as criaturas, onde viveríamos fraternalmente, onde o amor seria uma constante. A presença do amor entre todas as criaturas faria com que nós todos nos entendêssemos. Nos apresentou um Deus, um Pai, que era todo amor, que era misericórdia para com todos os seus filhos, todas as suas criaturas, não apenas nós no reino nominal, mas também todas as criaturas, que passam pelas mais diferentes etapas do progresso da experiência rumo à perfeição. Até mesmo os nossos irmãos mais primitivos, aqueles que nós chamamos os nossos irmãos animais, ainda vivendo de determinadas experiências, no reino animal, onde ainda os instintos estão se fixando, sendo trabalhados pelo princípio inteligente. Ali Jesus apresenta uma ideia. Se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, não vai ter muito resultado.
As palavras eram outras. Depois ele estabelece que o reino de Deus está dentro de nós. E nos ensina que, além da justiça, que é o que nós sempre buscamos realizar, nós precisamos adicionar também o sentimento de amor ao próximo. Aí nós começamos a ver como as coisas podem funcionar, ou podem se estabelecer de forma um pouco mais ampla e mais completa, certamente. Quando Jesus fala de adicionarmos o sentimento de amor às nossas atitudes, aos nossos julgamentos, às nossas ações do dia a dia, ele nos convida àquele amor incondicional, onde nós vamos tratar os nossos semelhantes como gostaríamos de ser tratados. Usarmos do perdão, porque nós também desejamos e precisamos do perdão, usarmos da indulgência, usarmos das nossas melhores ações em favor daqueles que conosco caminham, ainda que sejam nossos irmãos que, sobejamente, sabidamente, agem ainda de forma equivocada. Falando acerca do amor, ou da missão de Jesus, da vivência de Jesus, Lázaro nos fala que o mestre, Lázaro espírito, nos fala que o mestre, ele vivenciou o sentimento de amor em todos os atos da sua vida, enquanto ele esteve conosco. Nós conhecemos uma pequena parte da vida de Jesus. Uma pequena parte, os historiadores pouco comentam de Jesus, mas os espíritos amigos nos falam de uma forma um pouco mais abrangente, ainda assim uma pequena parte. Mas em todos os momentos da vida de Jesus, desde a sua infância até o momento em que ele retorna à vida espiritual, foi a vivência do sentimento de amor ao próximo. Nós continuamos buscando pelo equilíbrio, pela justiça, pela harmonia que deve se estabelecer e se fazer presente em todas as civilizações, em todas as sociedades. Aí surge, 19 séculos depois da mensagem de Jesus, surge a doutrina espírita, que nos traz de volta os ensinamentos de Jesus. Nos traz de volta aqueles ensinamentos que nortearam várias pessoas, vários espíritos, vários povos, várias sociedades em todas as épocas depois do Mestre. Também estiveram sujeitos àquela justiça, como nós muitas vezes realizamos desde os primórdios, que levaram aos excessos, aos castigos e, por consequência, às injustiças. Mas a doutrina espírita nos ensina que a vida não se resume a esta experiência. Nos apresenta a reencarnação. Nos apresenta as oportunidades sucessivas pelas quais nós vamos passando etapa a etapa, vamos superando determinadas mazelas, vamos aprendendo coisa nova, vamos realizando algumas coisas que deixamos por realizar em outros momentos e vamos crescendo a todo instante. E isso é uma decorrência da lei divina, que o Mestre havia nos apresentado, não havíamos entendido muito bem, e que os Espíritos trazem explicados na mensagem de Jesus. Aí nós começamos a pensar de uma forma um pouco mais abrangente. Aí a nossa lucidez começa a se ampliar. E quando nós pensamos em justiça, nós vemos uma atitude, seja ela qual for, e começamos a imaginar o que é que os Espíritos nos falam acerca disso. Por que determinadas situações? Porque às vezes o ódio, sem explicação, em determinadas ocorrências, em determinados momentos, diante de determinadas passagens da nossa vida. Porque desentendimentos, antipatias que se estabelecem. Tudo isso nós vamos compreendendo. E aí, nós começamos a verificar que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a tropeços. Tropeços ora mais suaves, ora um pouco mais graves.
Se não os cometemos agora, possivelmente, não é uma certeza, mas possivelmente já os cometemos no passado. E hoje estamos aí nos domando, né, nos policiando nas nossas ações, e estamos um pouco mais vigilantes. Esta é uma recomendação de Jesus. Vigiai e orai, ou orai e vigiai. E aí então, nós vamos percebendo que de todas as ações que são praticadas de forma equivocada, para todas as situações nas quais nós tropeçamos, e os nossos semelhantes também, de vez em quando tropeçam, que a gente só vê quando os outros tropeçam, né? A gente fica um pouco mais complicado, porque a gente não percebe muito quando a gente... Para a gente, nós sempre temos a explicação. Mas quando nós praticamos algum ato impensado, de alguma forma influenciamos no equilíbrio do meio, do ambiente, junto àqueles que conosco caminham, nós sempre temos uma forma de retornarmos à consciência, ao equilíbrio, fazermos com que retomemos o nosso caminho, a nossa marcha rumo à perfeição e ao progresso e ao equilíbrio. Nós passamos sempre por aquelas 3 fases. Lembra? A primeira fase é a... Exatamente. Está todo mundo pensando, mas ninguém está falando. Está todo mundo com medo. Não é A, não, é O. Primeira parte, quando nós tropeçamos fazendo alguma coisa errada, em algumas religiões, chamam-se pecados, em algumas outras, chamam-se ações deprimentes, seja lá a ação que for, por mais grave que seja, nós sempre passamos por uma fase que é o arrependimento. Por mais grave a ação que nós tenhamos cometido, e que nós vemos muitas vezes nos noticiários, que hoje, infelizmente, nós estamos assistindo ao vivo e a cores muitas ocorrências deprimentes, ainda assim, aquele agente vai passar, mais cedo ou mais tarde, pela primeira fase, que é o arrependimento. Em algum momento nós nos damos conta de que agimos de forma equivocada, de que erramos, de que cometemos excessos. E em decorrência dessa nossa ação, nós acabamos por prejudicar alguém, ou uma sociedade toda, ou um meio onde nós vivemos, ou a harmonia que deveria se estabelecer e se fixar naquele meio onde nós vivemos. Depois de passarmos por essa primeira fase, nós passamos pela... Exatamente. Todo mundo respondendo. Nós necessitamos passar pela expiação. Precisamos expiar. Não é uma imposição da lei divina. É uma necessidade que nós temos de passar para fixarmos em nós aquele aprendizado e aquele instante onde começamos a sentir necessidade de retornarmos ao caminho da harmonia perante a lei divina. Com que caminho é esse? A nossa consciência tranquilizada pelo dever retamente cumprido. Aí depois que nós nos arrependemos e expiamos, nós temos que, exatamente, reparar. É a terceira fase. Diante de todo o erro, nós sempre passamos por essas 3 fases, ainda que não percebamos, ainda que não nos demos conta disso. Porque às vezes a gente fala, mas eu não me lembro de ter feito. De fato, as ocorrências estão aí, em outras épocas, tudo se encadeia, nós não nos lembramos. Ainda bem que nós não nos lembramos dos nossos erros passados. Dizem os benfeitores espirituais que, se nós nos lembrássemos de todos os equívocos, de todos os nossos erros em outras épocas, nós simplesmente enlouqueceríamos. Não teríamos equilíbrio para continuar. Então a lei divina age, vai fazendo com que a justiça se restabeleça, mas agora aliada, somada ao sentimento de amor, de uma forma que nós muitas vezes nem percebemos. Como um dos aprendizados, um dos pilares da doutrina espírita, surge
a reencarnação. Mais uma vez, a reencarnação. E através da reencarnação, nós convivemos numa sociedade, ou com familiares, ou num grupo social, onde precisamos conviver. Muitas vezes na nossa família, nós convivemos entre espíritos que conosco conviveram em outras épocas. Lá em outras épocas, talvez tenhamos nos desentendido um pouco. E agora renascemos no mesmo lar, na mesma casa, na mesma família, com os mesmos objetivos, e nos reagrupados, nós nos reorganizamos e nos recuperamos. Porque o amor, mais uma vez, se estabelece. Muitas vezes não nascemos na mesma casa, no mesmo lar, na mesma família. Mas passamos por determinadas situações, digamos, por exemplo, que em outras épocas tenhamos abusado um pouquinho, cometido os excessos, naquelas situações onde acabamos prejudicando materialmente outras pessoas. E aí a gente vai, faz um projeto para as nossas realizações materiais, porque vivemos no mundo material e necessitamos das realizações materiais, não apenas para nós, mas é a nossa parte também, na obra da criação. E quando tudo vai dar certo, quando nós vamos concluir, passamos pelos reveses da vida. Aquela situação que merecia ser bem trabalhada, olhada, de repente dá uma reviravolta na situação toda, ou até mesmo na nossa condição, e passamos pelos reveses da vida. Passamos pelas situações que nos levam à decepção. A decepção não apenas com as coisas materiais, mas muitas vezes no convívio, com amigos, com pessoas queridas, que também têm os seus problemas, que também têm as suas necessidades. E aí a gente começa a imaginar que é a lei divina, agindo de uma forma sem violência, onde o amor vai se estabelecendo nos laços familiares, nos laços de amizade, nos laços que nós devemos ter com todos, indistintamente, para que nós passemos pela justiça, pela lei de justiça, agora aliada ao sentimento de amor. Muitas vezes a gente fala, mas não tem nada que passa em branco. A lei divina pega tudo? Pega tudo. Pega tudo por quê? Onde ficam gravadas as nossas ações? No perispírito. Quando nós agimos, às vezes de forma equivocada, sem que percebamos, aparece uma manchinha no nosso perispírito. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, basta olhar lá no livro Nosso Lar. André Luiz conta a história de uma senhora que queria adentrar as divisas ali, os limites da colônia Nosso Lar, e ela foi, naquele momento, impedida. André Luiz achou que ela estava sendo injustiçada, e o encarregado daquela situação, daquela posição, disse, olhe bem e veja se você consegue detectar alguma anomalia ali. E André Luiz dá uma apurada na visão, auxiliado pelo amigo espiritual, e aí ele percebe algumas manchas que ficaram gravadas pelas atitudes equivocadas daquele espírito que se apresentava naquela época, na condição, na aparência de um espírito feminino. Então nós trazemos gravados no nosso perispírito. É também de André Luiz uma narrativa. Hoje nós vemos, muitas vezes, acidentes onde dezenas de pessoas desencarnam ao mesmo tempo. Às vezes, centenas de pessoas desencarnam ao mesmo tempo. São os acidentes da aviação, aeronáuticos, né? E aí a gente fala, meu Deus, como será que Deus colocou todo mundo? Quando a gente fala Deus, é a lei divina. Como será que a lei divina fez com que todos os devedores que estavam afins entrassem naquele avião, naquele voo, naquela hora, para ter aquele acidente? Como que isso acontece? Exatamente, está todo mundo respondendo mentalmente, por afinidade.
nós trazemos as pré-disposições. Mas vamos lá. E aí então André Luiz conta, ele estava visitando a colônia, ou o posto de socorro Mansão da Paz, e aí ele percebe no aparelho, imaginamos um aparelho de radiocomunicação, onde se informava e se pedia socorro a um grupo de espíritos que tinham desencarnado em decorrência de um acidente aeroviário. E aí, então, o que acontece? André Luiz fica interessado, quer saber o que acontece, quer saber o que se passou, e o dirigente da casa, Druso, fala, não, você não pode narrar isso aos nossos irmãos, porque ainda não estão preparados para determinadas informações. Mas aconteceu isso já com algum assistido aqui da Mansão da Paz? E aí Druso conta a história de dois espíritos. Dois espíritos, Ascânio e Lucas, que eram atendidos, eram internos, eram trabalhadores da Mansão da Paz, e esses dois espíritos tinham uma história fascinante. Eles trabalharam por séculos ali na Mansão da Paz. Chegaram necessitados, foram assistidos, foram socorridos, e em determinado momento começaram, já em melhores condições, começaram a trabalhar junto aos espíritos assistentes daquela casa, e passaram a ser de assistidos a trabalhadores, e continuaram nessa atividade, e isso fez muito bem a esses espíritos, porque o trabalho é que vai nos ensinando a vivenciar as nossas experiências no atendimento aos nossos irmãos que conosco caminham. Então, Ascânio e Lucas, em determinado momento, almejaram partir para outras experiências. Não se desligarem da Mansão da Paz, mas conhecerem coisa nova, partir para outras experiências, outros aprendizados. E assim peticionaram. Só que essa petição ficou ali meio que não ignorada, mas não levada adiante. E eles um dia forçaram um pouco a barra e queriam saber o porquê que estava acontecendo. E eles foram convidados pelos dirigentes espirituais que trabalhavam na condução dos destinos da Mansão da Paz a visualizarem as suas experiências passadas. E assim o fizeram. 1 século, nada. 2 séculos, nada. 3 séculos passados, nada. 4 séculos, nada. Era o período que eles estavam assistidos ali na Mansão da Paz. Só realizações positivas. Mas quando eles realizaram aquela volta, aquela viagem mnemônica, há 5 séculos passados, eles vislumbraram ou visualizaram uma ocorrência que os deixou um tanto constrangidos. Eles estavam no ano de 1429 e na França eles visualizaram uma ocorrência. Na realidade, essa ocorrência ela foi reiteradamente praticada. Eles eram adeptos de um grupo político, de uma corrente política, de uma corrente que dominava a Europa e a França naqueles dias, e existiam julgamentos. E desse julgamento saíam os condenados, aqueles sentenciados. E aí, esses sentenciados eram conduzidos ao alto de um penhasco. E lá do penhasco eles eram atirados, lá de cima. Quem eram os encarregados desse trabalho? Ascânio e Lucas. Os espíritos que agora almejavam experiências em esferas mais elevadas. Aí eles perceberam a gravidade do que eles tinham feito, embora trabalhassem na realização do bem, isso ainda fazia com que pequenas manchas permanecessem no seu perispírito. Então eles retornaram da vida corporal, reencarnaram no meio para o auxílio, a ajuda do desenvolvimento do progresso aeroviário, trabalharam na aeronáutica, e quem trabalha com aviões tem mais chances de cair dos aviões do que aqueles que não trabalham. Num desses acidentes, disse Druso a André Luiz, há 30 dias eles voltaram do plano físico vitimados
por um acidente desse. Nós ficamos imaginando, mas isso acontece praticamente todos os dias. São espíritos que estão retornando com expiações, não sei se é expiação, não sei o nome, mas trazem certamente a liquidação ou o resgate de determinadas situações infelizes do passado. André Luiz pergunta, mas agora então eles podem? Não, agora eles vão continuar voltando de 1429 para trás para verificar o que eles fizeram. Então nós começamos a imaginar que não existem vítimas inocentes, mas também não existe uma ocorrência que fica registrada no nosso perispírito e que fica sem o corretivo necessário, respectivo. Aí, quando nós tomamos conhecimento disso, nós precisamos imprimir vontade firme, não é isso? Quando nós nos damos conta, quando nós conhecemos a doutrina espírita, quando nós conhecemos a justiça aliada ao amor que Jesus nos apresentou, aí a nossa condição, opa, agora eu já sei como é que é, e aí nós começamos e quando nos deparamos com essas ocorrências infelizes que nós muitas vezes cometemos no passado, em algum momento nós nos damos conta disso, aí nós já passamos pelos momentos de expiação, onde vamos imprimir às nossas ações a vontade. A vontade, segundo Leon Denis. Leon Denis, falando acerca da vontade, imprime um ritmo novo às nossas determinações. Para nós termos uma ideia de como a vontade é importante, alguém daqui já fez regime? Além de mim? Quando é que a gente começa o regime? Alguém começa o regime na segunda? A gente marca, mas não começa de jeito nenhum. Nós temos determinados costumes, determinados vícios. Não, a partir de segunda-feira, vou começar. E aí a gente vai levando, vai empurrando, vai levando, porque a nossa vida é agradável, a gente vai levando. Mudar esse ritmo implica coisa nova, e coisa nova muitas vezes nós desconhecemos. Então, nós continuamos com pouca vontade. Allan Kardec perguntou aos espíritos em diversas questões, por que isso, por que aquilo, como acontece isso? E os espíritos dizem, falta de vontade firme, falta de determinação firme, falta de uma orientação firme nas suas ações. E aí, então, a gente começa a imaginar que a vontade certamente pode nos ajudar se agirmos com vontade firme. Imprimirmos nas nossas ações aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Para encerrar e para nos darmos conta, caminhando já para o encerramento, nós vamos lembrar que no ano de 2014, um grupo de trabalhadores que trabalharam com Chico Xavier, que conheciam as suas obras psicográficas, que conheciam o trabalho diário que ele desenvolvia, alguns trabalhadores estudiosos da FEB, né, olharam e encontraram ali algumas mensagens e alguns contos, algumas mensagens novas que nunca tinham sido publicadas. E aí, então, eles resolveram pegar aquilo ali, fizeram um estudo, mensagens que muitas vezes, uma mensagem com um teor maravilhoso, mas que se resumia a uma frase. Outras eram contos daqueles espíritos que trabalharam com o Chico durante todo o seu messianato. E aí, então, eles escreveram ou compilaram tudo aquilo ali e foi editado um livro, Fé e Vida. Nesse livro tem uma tarja, inédito, porque o Chico desencarnou em... Exatamente. 2002, não é isso? E o livro foi editado em 2014. Tudo que tem ali não tinha antes nos livros anteriores. Então, ali tem um livro, ali tem um conto, tem uma história narrada pelo irmão X,
Humberto de Campos. Humberto de Campos conta a história que ele estava, num determinado momento, numa dessas casas, posto de socorro no plano espiritual, e chega um espírito com uma aparência feminina, um espírito feminino. Existe um espírito feminino ou não? Não. O espírito não tem sexo. Existe um espírito com aparência feminina. Quando nós estamos encarnados com o perispírito que molda o corpo físico com as necessidades da experiência feminina. Mas o espírito não tem sexo. Mas aquele espírito ele se apresentava com a aparência feminina. Ele tinha sido em várias existências um espírito feminino. E esse espírito irradiava uma simpatia que Humberto de Campos não se lembrava de ter registrado. Era algo fascinante. Ele ficou fascinado com aquela situação, perguntou aos amigos que ali estavam reunidos também, quem é? O nome dela é Diana. Pergunte a ela sobre as suas experiências. Não, mas eu gostaria, o que ela fez? Não, pergunte a ela. É algo fascinante. E Humberto de Campos foi chegando, foi conversando e falou, escuta, eu gostaria de saber das suas experiências. Você irradia tanta luz, tanta paz, tanta simpatia, e eu gostaria que você me falasse alguma coisa a respeito das suas experiências para que eu pudesse passar aos nossos irmãos encarnados. E ela declinou. Ela falou, de jeito nenhum. Seria um ato de vaidade da minha parte? Seria algo tomado como um ato? Não, mas eu gostaria. Depois de muita insistência, então, ela conta. Ela conta que viveu muitos séculos passados num grupo social, num grupo familiar. O marido foi marido em várias existências, os filhos foram filhos em várias existências, os amigos foram os amigos de várias existências, até que um dia ela se deu conta, no plano espiritual, que estava desencarnada, se deu conta que estava entre uma encarnação e outra, ela não sabia exatamente como isso funcionava, não sabia os mecanismos da lei divina com relação a isso, ficou desesperada porque estava só e começou a sofrer a aflição. E aí ela percebeu, depois, por uma aproximação de espíritos que vinham e a informavam, que aqueles espíritos com os quais ela convivera, agora, neste momento, não seria possível, porque eles já estavam engajados em outras experiências, ou talvez até se preparando para novas etapas, até em outras esferas. Então ela ficou mais desesperada ainda. E aquele desespero, aquela perturbação continuou no plano espiritual. Até que lhe surgiu um outro espírito, também com a aparência feminina, era um espírito de uma senhora idosa, e que lhe chama e fala assim, Diana, vamos conversar. Olha, eu também já passei por isso. E a solução foi uma nova reencarnação. Os amigos me convidaram a uma nova experiência. Programamos uma nova experiência de 60, 70 anos, em determinadas circunstâncias, passaria por determinadas experiências, e ao final, se eu conseguisse superar tudo aquilo, certamente eu daria um salto, faria um avanço, daria um avanço nas minhas experiências. Só um detalhezinho. Quando esses espíritos chegam, o que é isso? É a misericórdia divina que vem nos socorrer. Isso acontece no plano espiritual e acontece no nosso dia a dia também. Porque de vez em quando, sem que o percebamos, aparecem verdadeiros anjos na nossa vida. Ou não? Aparecem aquelas pessoas que a gente conhece, mas há muito tempo não vi, vêm, trazem muitas vezes, não soluções para os nossos problemas, não, mas trazem ânimo novo, energias novas, pessoas com as quais nós simpatizamos, então vão se apresentando. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala, nunca te vi, mas olha, parece que te conheço de há muito tempo. São anjos, ou espíritos afins, que Deus permite, vai aparecendo na nossa vida. Então, Diana pegou e falou assim, não, realmente, essa é uma experiência que eu não conheço, não sei como fazer. Aí, então, ela
foi melhorando o seu estado vibratório, o desespero foi dando espaço para que ela pudesse perceber o seu amigo espiritual. Juntos, e outros amigos, outros espíritos, programaram uma nova experiência. Ela reencarnaria e passaria por determinadas situações, onde ela venceria os 3 vícios morais que ainda a retiam em situações dolorosas do passado. O primeiro desses vícios era o ciúme. O segundo era o orgulho. E o terceiro, a vaidade. Graças a Deus nós já não temos mais isso, né? É isso? E aí então, ela foi auxiliada por esses amigos e começaram a programar, projetar, planejar uma nova experiência. Afinal, tudo mais ou menos certo, você vai reencarnar e vai viver entre 60 e 70 anos. Vai passar por tais situações e, ao final, se você levar a bom termo, você certamente conseguirá superar essas fraquezas. E ela reencarna. De cara, ela já fica, ela contando, de cara ela já fica órfã do pai. As dificuldades iam sempre aumentando. Depois de algum tempo, nos primeiros anos da primeira infância ainda, ficou órfã também de mãe. A vida começou a ficar um pouco mais complicada. A assistência que nós vemos hoje, naqueles dias, não existiam. Muitas vezes, as pessoas que nos querem bem, mas as crianças muitas vezes se sentem com necessidade de algo mais. Bom, as coisas aconteceram. E ela passou a sua infância praticamente sozinha. Depois, na adolescência, as dificuldades, estava sozinha, sem a orientação dos familiares. Logo depois da adolescência, um pouco mais que uma adolescente, ela contraiu o matrimônio, casou. Casou com um homem, não era um homem mau, mas era um homem um pouco ainda ligado às coisas rudes da vida. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, e o homem desencarna. E ela fica sozinha, com os 4 filhos, com um detalhe. 4 filhos que necessitavam de cuidados especiais 24 horas por dia. Porque traziam enfermidades de outras épocas. Muitos desses espíritos, esses 4 espíritos, eram daqueles com os quais ela havia convivido em outras épocas. E aí então ela convive com esses espíritos por mais de 40 anos. Diariamente. Não tinha atenção para mais ninguém, só para eles. No primeiro momento, ela resolve, tem a ideia de entregá-los para que outras pessoas pudessem criá-los, encaminhá-los à vida. Não é possível, porque o amor maternal se fez maior. E ela, durante esses 40 anos, vivenciou com aqueles espíritos, necessitando eles da atenção 24 horas por dia. Ela conta que não passou 2 dias sob o mesmo teto, dadas as suas necessidades, dadas as precariedades em que vivera. Foi necessidade em cima de necessidade. Ao final de 40 anos, desencarnam os 3 filhos, depois, daí algum tempo, mais um, o outro, né, o que havia sobrevivido, e daí um tempo ela retorna ao plano espiritual. Agora sem aqueles 3 vícios que a retinham às esferas inferiores. O ciúme já não tinha mais razão de ser. Afinal de contas, ela não tinha outra preocupação a não ser os filhos. E pelos filhos ela não sentia ciúme, ela sentia amor. O orgulho, nada que tivesse, nada que ela quisesse para ela, só pensava nos filhos. E a vaidade também não teve lugar, porque ela não cuidou dela, ela cuidava só dos filhos. Ela contando isso. Nós vemos isso nos dias de hoje. Nós vemos isso muitas vezes, não precisa ir em lugar distante, não. Nós vemos isso, às vezes, no bairro onde nós moramos. Vemos. E aí, o que a gente fala? É a lei divina agindo.
É a lei divina agindo. Pessoas necessitadas de tudo, só que foram colocadas no nosso meio para que nós também colaborássemos com o progresso, com a ajuda, para que as necessidades ficassem um pouco menos doídas, para que as dores ficassem um pouco menos doídas. Dessa maneira, a justiça, aliada ao amor, vai restabelecendo as condições em que nós precisamos passar pelas nossas experiências. Tenhamos isso em mente, que o Mestre amigo nos oriente sempre. Muita paz.